Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Haridra, em sânscrito, significa aquela que melhora a compleição da pele. E não é por acaso que essa planta tem tantos usos na dermatologia natural. Que planta é essa? Haridra, cúrcuma, planta medicinal utilizada há milhares de anos no Ayurveda, com poderosa ação antioxidante e depuradora. E ainda bem, tem ganhado bastante espaço nos estudos relacionados à saúde na nossa sociedade. E eu vou começar o podcast de hoje falando um pouquinho sobre essa perspectiva da cúrcuma na saúde moderna e depois a gente vai passar para o Ayurveda. Bora lá! Para a ciência moderna, as propriedades da cúrcuma, especialmente a curcumina, que é um composto que tem presente na planta, são facilmente absorvidas pelo organismo. E quando ela é combinada com a piperina que está presente na pimenta preta, esse processo de absorção se torna muito mais rápido. Parênteses. No Ayurveda é muito comum a combinação cúrcuma-pimenta preta e a gente percebe esses benefícios na saúde digestiva da pessoa claramente quando ela começa a usar essa combinação. Agora voltando para os dias atuais. Nos últimos anos, a gente tem tido aí centenas de artigos científicos mencionando a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, e alguns compostos relacionados a ela, como os curcuminoides, como antioxidantes, anti-inflamatórios, antivirais, antifúngicos. Existem estudos, inclusive, apontando possibilidade não só melhoram doenças, como diminuem, a possibilidade de desenvolver Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes e alergias no geral. Tem, inclusive, o Centro de Atendimento e de Estudos do Câncer da Universidade do Texas tem recomendado que pacientes adotem gradualmente uma superdosagem da curcumina. Então, os médicos vão aumentando essa dosagem a ponto de chegar a 8 gramas, que é uma dosagem super alta, mas eles têm tido bons resultados em recuperação de pacientes. É óbvio que você não vai fazer isso sozinha, jamais, sem acompanhamento médico. É um estudo que eles estão fazendo por lá, e tem apontado, ainda bem, resultados interessantíssimos, beleza? Agora e para o Ayurveda. Como é que é a cúrcuma pro Ayurveda? A cúrcuma é estudada pelo Ayurveda em um departamento da Faculdade de Medicina Ayurvédica chamado Dravya Guna. Dravya são substâncias e Guna tem a ver com as qualidades. Então, assim, são as qualidades das substâncias de forma geral. A gente pode pensar como farmacologia do Ayurveda. Então, para o Ayurveda, a cúrcuma ela apresenta sabores amargo, picante e adstringente. Ela tem potência quente, equilibra os 3 doshas, vata, pitta e kapha, e beneficia todos os tecidos do corpo. O seu karma, ou seja, a sua ação é digestiva, anti-inflamatória, depuradora do sangue, antibiótica, antialérgica, antidiabética, hepatoprotetora, remove doenças de pele, beneficia a mama, é antitumoral, trata doenças respiratórias, antioxidante, melhora a Jataragni, que é o nosso fogo digestivo, nossa capacidade digestiva, e beneficia as funções ginecológicas. Então, por esse grande espectro de ação, a cúrcuma ela é utilizada em uma diversidade de tratamentos no Ayurveda. Exemplos? Vamos lá. Gastrite, distúrbios do fígado, reumatismo, bronquite, aumento do colesterol no sangue, endometriose, asma, dermatites, eczemas, psoríase. Ela pode ser utilizada tanto de forma isolada, vamos pensar assim, em forma de pó, que a gente chama de churna, ou em formulações com outras substâncias. E aí ela vai ter vários usos assim para a Ayurveda. Pode ser de forma oral, em tratamentos externos, como a gente tem um tratamento que chama de Udvartana, que é uma, entre aspas, massagem com vários pós para eliminação de ama, eliminação de peso, para trazer leveza para o corpo e assim por diante. A cúrcuma é utilizada aí. E assim por diante. Eu poderia listar aqui e ficar horas falando só sobre os tratamentos que envolvem cúrcuma. A dose diária da cúrcuma pro Ayurveda, quando indicada por um profissional, a pessoa vai ser avaliada e aí a dose diária pode ser de 1 a 3 gramas se for em formato de tratamento. Além disso, a gente também tem uma coisa que a gente chama de anupanas, que são veículos onde a gente utiliza para tomar determinado medicamento. No caso, o medicamento seria a cúrcuma. Vamos supor que a gente fosse tomar cúrcuma em pó. Como é que a gente faz isso?
A gente poderia adicionar o mel, adicionar o leite, na quantidade que a terapeuta indicasse, né? E pela quantidade de tempo, tudo certinho, gente. Quando é tratamento, a gente tem dosagem, tem tempo de uso, tem avaliação, então é bem interessante. Como a maioria dos medicamentos, também é preciso tomar cuidado com pessoas que não possam utilizar, seja porque tem sensibilidade a algum composto da cúrcuma ou casos de gravidez, porque aqui a gente está falando de uso não na alimentação, né, que é um pouquinho, a gente está falando de gramas, de consumir gramas, e a potência da cúrcuma é quente. No geral, a gente evita substâncias com potência quente para grávidas, principalmente grávidas no começo de gestação. Por quê? Porque o quente é estimulante, então pode provocar algumas complicações, então a gente evita. Mas a cúrcuma ela não é usada pelo Ayurveda apenas como forma de medicamento. Lembra que a nossa cozinha ela é um espaço para prevenção de doenças e para o reequilíbrio do nosso corpo e da saúde. Então, quando você começa a cozinhar com base nos ensinamentos ayurvédicos, a cúrcuma ela se torna uma das suas grandes aliadas para que esse alimento, aliás, seja nutritivo e seja curativo. Vamos entender por quê. Lembra que eu falei que a cúrcuma tem 3 dos 6 sabores do Ayurveda? Além disso, os 3 sabores que a cúrcuma apresenta, eles são sabores que trazem leveza e aumento da capacidade digestiva. Então, quando você coloca a cúrcuma nos seus pratos, no preparo desses pratos, o que você está fazendo é não apenas contribuindo com o seu corpo para ele absorver os nutrientes dessa plantinha, mas você está estimulando o seu corpo a digerir bem os compostos dos outros alimentos que estão nessa refeição. Então a cúrcuma, quando ela é consumida de forma moderada por meio da alimentação, ela cumpre sim o papel de promotora de saúde e de reequilíbrio, tanto do corpo quanto da mente. É lindo demais se alimentar assim. Então, assim, são escolhas super simples e inteligentes e que beneficiam a nossa saúde e mudam nossa relação com o corpo. Continue acompanhando, então, o Ayurveda Brasil Podcast para você aprender mais dessas ações simples e inteligentes que o Ayurveda traz para a nossa vida cotidiana. Aproveita, vai lá no Instagram e segue @vangravino e vai lá no YouTube e segue um novo canal que eu estou fazendo junto com a Gabi, que chama Alimentando-se com Ayurveda. Beleza? Muita gratidão por tudo. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!